menos que você atrase seu alistamento. O bom cidadão não atrasa seus compromissos. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, oh, oh. Entre as décadas de 60 e 80, o Brasil passou por uma ditadura militar. No decorrer do regime, foram criados os atos institucionais, sendo o mais famoso deles o AI-5, que dava aos militares poder praticamente total sobre o país e as pessoas. Na época, era dito que o poder dos militares era necessário para acabar com a suposta ameaça comunista no país. Isso dentro do contexto da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que era responsável por uma grande desconfiança e paranoia que assolava o mundo inteiro. A ditadura militar teve 3 períodos, mas nós falaremos sobre principalmente entre a década de 60 e 70, que foi conhecido como milagre econômico, reprimindo movimentos sindicalistas, incentivando a indústria e outros. O PIB brasileiro cresceu exponencialmente. Assim, mesmo com a grande dívida externa e desigualdade em alta, as propagandas focavam apenas no tal do milagre econômico. Bom, demos uma pincelada no assunto, mas que tal escutarmos sobre um profissional na área? Qual a sua opinião sobre a ditadura militar e mais especificamente sobre o milagre econômico? Bom, a primeira questão é o próprio termo que foi criado pelos economistas do regime militar. Milagre econômico ou milagre brasileiro, pode aparecer esses dois termos. Traz essa noção de milagre porque uma das pautas da elite brasileira que apoia o golpe militar é justamente tentar salvar, não a economia, mas tentar salvar o seu patrimônio e trazer essa discussão de crescimento econômico. Então, a primeira coisa, a crise econômica vinha desde onde? Vem desde o governo JK, que ele vai gastar rios de dinheiro, pegar emprestado no exterior para a construção de Brasília. E, segundo, o Jânio tenta resolver esse problema, ele não consegue. O João Goulart, ele tenta também fazer reformas para resolver essa questão econômica e não consegue, essa bomba vai sendo empurrada para frente. E à medida que isso vai acontecendo, quando chegam os militares ali por volta de 68, é quando inicia o processo do milagre econômico. As pessoas erroneamente falam que o milagre econômico acontece só no governo Médici, mas não, ele pega o finalzinho do governo do Costa e Silva e vai até o final do governo do Médici. E por que o pessoal fala, o que teve de positivo do milagre econômico brasileiro? Teve de positivo foi nesse momento que o Brasil passa a investir pesadamente em tecnologia de telecomunicação, para integrar o Brasil, que é uma discussão desde o início do século, como integrar o Brasil desde a ponta do Rio Grande do Sul até o Amapá. Segundo, a questão do investimento nas áreas de tecnologia de energia, de produção de energia. Então você vai ter, por exemplo, a construção de hidrelétricas, o exemplo mais famoso é a construção de Itaipu. E o terceiro ponto que vai ser as grandes obras viárias de infraestrutura. Pense o caso, por exemplo, da Ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro, e ela traz essa discussão dessas grandes obras de infraestrutura que trazem para o Brasil. O milagre econômico é interessante porque ele teve algumas mudanças materiais, mas a proposta em si ela foi muito mais marketing do que outra coisa. A publicidade tem como objetivo central vender um produto, mas existe um amplo leque de possibilidades que envolvem esse conceito. O autor Raymond Williams fala sobre a publicidade em seu livro Cultura e Materialismo. Falaremos sobre o capítulo Publicidade, o Sistema Mágico. Vamos começar dizendo que atrelar valores sociais e pessoais com o objetivo de vender um produto não deixa de ser publicidade. E foi isso que começou a acontecer. Como Raymond comenta, a partir da década de 50, com rádio e televisão comercial e a aliança entre publicitários e jornalistas, começou a existir e se tornar mais comum casos de pessoas públicas construindo uma imagem de alguém decente, para os valores de determinada sociedade
e então usar essa influência para vender um produto. Após a Segunda Guerra, isso se expandiu também para a política, já que marcas, empresas e pessoas que se atrelam a certos ideais políticos usam da influência que têm sobre as pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos para vender algo. Raymond diz: a publicidade moderna foi desenvolvida para vender pessoas em uma determinada cultura. Mas, e aí? Qual o papel disso na ditadura militar? Naquela época, os meios de comunicação principais eram rádio, jornal e televisão, sendo a televisão de maior alcance mesmo. Mas era até mesmo uma propaganda feita com outdoor, você tinha distribuição de adesivos, você tinha material publicado pelo governo que era distribuído em escolas, cadernos e livros mesmo, todos divulgando essas ideias do milagre econômico. E que empresas tiveram grande importância na época? Bom, a gente pode falar das de mídia, todas. Não só essas de mídia, mas também grandes empresários do ramo de metalurgia, empresas algumas de educação. Existia, assim, todo grande empresário estaria ligado de uma maneira ou outra a essas ações. Então, dentro da mídia impressa, a gente vai ter jornais e revistas. Então, principalmente, a gente tem o exemplo dos jornais, que tinham mais peso do que as revistas, embora algumas delas surjam durante o final da ditadura. Pega, por exemplo, a revista Veja. A revista Veja surge no momento da ditadura. Mas os jornais que já existiam, por exemplo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Tribuna da Imprensa, Globo, lá no Rio de Janeiro, são jornais que eram completamente favoráveis ao regime militar. Embora você tenha matérias que fossem tentativas de se veicular algo diferente do que o regime queria, o censor ia lá e apagava aquela matéria. Eventualmente aquilo ia com borrão no jornal, a parte em branco no jornal, ou você tinha uma receita de bolo para cobrir o espaço ali, porque não tinha muito o que fazer. E aí o que acontece? A mídia como um todo, ela vai começar a se expandir, até por conta do milagre. Vai ter o desenvolvimento das empresas de telecomunicação, então as televisões surgem durante o período do regime militar, elas vão se desenvolver mais no período do regime militar, e ganhar essa dimensão nacional que a gente conversou, e ao mesmo tempo então elas tinham essa propaganda mais favorável e recebiam incentivos do governo para manter esse tipo de propaganda favorável. Por outro lado, você vai ter a propaganda oficial do governo, que vai estar vinculada com a questão principalmente da Copa do Mundo, do tricampeonato de 70. Então você vai ter a veiculação do campeonato na televisão, você vai ter aquela ideia de depois que venceu, sair desfilando com a taça por várias capitais do Brasil, com o presidente, que na época era o Médici, circulando para mostrar que o Brasil era o país do futuro, que o Brasil era um país super potencial, não só no futebol, e aí vem a ideia do milagre, a ideia de vender o termo milagre econômico também vem do contexto da propaganda, e também nesse contexto também tem aquela ideia do Brasil ame ou deixe, fora aquelas musiquinhas, aquelas marchinhas de carnaval que o pessoal mais antigo vai lembrar com mais fácil, eu te amo meu Brasil, eu te amo, e vai indo embora essas músicas que vão ter um traço mais ufanista, e essa coisa do o Brasil tem que ser aceito com esse formato conservador, com esse formato tradicional que ele quer. Qualquer coisa que fuja disso, você tem que sair fora. Esse Brasil não é o seu Brasil. O Brasil é só dessa galera. E você acha que atualmente a ditadura militar se encontra atualmente? Tem alguma influência na atualidade? Bom, o que a gente consegue observar é que a gente tem a ditadura militar como um tema extremamente espinhoso. Não diretamente, porque as pessoas que falam abertamente a favor da ditadura militar, em geral, moralmente, para determinados grupos, desde a galera de centro-direita, que é mais liberal, o pessoal do centro democrático, o pessoal da centro-esquerda e da extrema-esquerda, é uma galera que vai repudiar essa galera que é favorável abertamente à ditadura. Mas, por outro lado, você vai ter temas que vão surgir, que nem é o caso, por exemplo, dessa história da escola cívico-militar que foi levantada nos últimos anos. A galera fala, a escola cívico-militar era melhor porque você tinha respeito, você tinha organização, você tinha disciplina, e é isso nessas escolas hoje em dia, é o que a escola precisa hoje em dia. E aí o ponto essencial entre hoje e aquele contexto não é a questão da escola militar, porque a instalação de escolas militares não resolveu o problema da educação em várias dessas escolas. A escola cívico-militar naquele contexto deu certo porque a educação não era obrigatória no Brasil. E hoje em dia ela é. Então o número de pessoas que frequentavam escola naquele contexto, também por conta de uma questão demográfica, era menor do que hoje em dia. Só que hoje em dia você tem um componente também que é a obrigatoriedade. Então logo, se tem muita gente usando um serviço que é público, de acordo com a Constituição de 88, ele vai perder a qualidade se o governo não for mais efetivo na sua prática. Como ele tem mostrado que não é efetivo na sua prática. Alguns estados se destacam, mas essa escola cívico-militar, esse modelo de escola cívico-militar, ela não é efetiva por conta desse ponto específico. A publicidade e a propaganda ufanistas foram essenciais para a disseminação da ideia da ditadura. Algumas ações ajudaram, como a criação da Telebrás, que pretendia unificar as transmissões no Brasil todo, sendo controlada pelos militares.
Também com a forte censura, perseguição, prisão, tortura e até a morte da oposição, ficou ainda mais difícil de disseminar a força e a ideia que a ditadura era boa. Além disso, existiam músicas e slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o, do então presidente Médici, fazendo referência aos famosos perseguidos que estavam fugindo para fora do país. Essas propagandas eram disseminadas para o Brasil todo por rádios e emissoras, como a Globo, que não escondia o apoio à ditadura militar. Beleza, mas que parte disso é relacionada à publicidade? Vamos lá. Assistir programas de televisão, mesmo que abertos, nada mais do que é vender o seu tempo, já que ganham por audiência e consumidor, ou seja, comprar tudo o que está passando. Quando uma emissora não só concorda com a ideia, mas também faz propaganda dela em seu canal e muitos telespectadores assistem, isso se torna uma publicidade, pois ela passa a ter um fim lucrativo. Dessa forma, além de propagar e influenciar a ideia, eles lucravam em cima disso. Tem algum ponto que você queira colocar? Alguma opinião pessoal sobre a ditadura? Então, a ditadura ela não pode ser esquecida, tem que ser relembrada e sempre estudada para a gente evitar que a gente caia nessas armadilhas. A democracia do Brasil é muito frágil, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que acontece. O uso da publicidade na política mudou a maneira como a enxergamos nos dias de hoje. A publicidade é um instrumento de influência, que pode ser usado das mais diversas formas, seja para fazer as pessoas acreditarem em algum ideal político, ou para fazê-las acreditarem que precisam comprar tal produto, assistir a tal filme ou visitar tal lugar. Com os desenvolvimentos das mídias digitais, o poder da influência ficou ainda maior, tanto que hoje em dia existe a profissão de influencer digital, que são pessoas que usam ao seu alcance e influência para ajudar empresas ou até mesmo ideais políticos a se espalharem e influenciar pessoas a acreditarem neles. E agora, uma pergunta para você. Você mesmo. Você já foi manipulado por publicidades? Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor.